Primeiro que a gente chegou numa cidade em que as pessoas são muito receptivas, né? E com relação à prática médica, à medida que eu fui entrando no hospital, conhecendo as pessoas, vendo as necessidades, né? Eu percebo que é uma cidade que precisa muito de coisas que a gente pode trazer de muito perto até. E a gente tem outras promessas aí, né, do Hospital Central de Alta Complexidade, por exemplo, que vai, né, acabou de ser construído, o Einstein vai gerenciar, vai trazer aí grandes profissionais para o estado, vai trazer uma possibilidade aí de que as pessoas sejam assistidas de uma forma altamente qualificada, sem precisar sair do estado, e poder fazer esse movimento de trazer algo diferente para somar e agregar ao estado do Mato Grosso, né, e aos mato-grossenses de uma forma geral. Com um pouco do meu conhecimento, é uma coisa que me brilha os olhos. Muito boa noite, está no ar mais um Dr. Cash, nosso encontro quase que diário aqui no meu canal do YouTube, sempre com um grande time de profissionais que trazem com muita expertise e credibilidade informações para as nossas noites. Eu tenho o privilégio de receber aqui a doutora Luana Ribeiro, ela que é médica pediátrica, né? Atua hoje nos cuidados paliativos na pediatria e está chegando aqui no nosso estado para trazer muitas inovações e projetos aí que venham acrescentar ainda mais os avanços da medicina do nosso estado. Doutora, muito bem-vinda, é um privilégio recebê-la aqui. Obrigada, o privilégio é todo meu de estar aqui com vocês hoje. Doutora é de Minas Gerais, Minas mineira. Gerais. Conta um pouquinho pra gente o que que a fez vir aqui para Cuiabá, estar aqui em terras cuiabanas, terra quente, calorosa. Minha Conta pra gente. terra é bem quente também. Eu sou de Unaí, noroeste de Minas. Fica bem na divisa com Goiás, bem pertinho de Brasília. Uhum. Sou mineira, nascida, crescida. Me mudei para o sul de Minas quando eu tinha 16 anos para fazer a faculdade de medicina. E aí morei em Alfenas, que foi a cidade onde eu me formei. Morei em Alfenas, morei em Varginha, trabalhei lá também. Fiz pediatria em Alfenas. E daí chegou um momento que eu queria algo a mais além da pediatria. Eu já tinha trabalhado por 3 anos no SAMU do sul de Minas, que era em Varginha, a base, né? Uhum. E eu gostava muito de urgência e emergência, crianças graves. Então eu quis unir o que me era útil ao agradável. Então eu decidi fazer medicina intensiva pediátrica. E daí eu conheci um paulista, né? Paulistano. Que legal. E resolvi ir para São Paulo fazer UTI pediátrica. Fui para São Paulo, junto com ele, que é de lá também. Fiz UTI em um dos maiores hospitais hoje pediátricos do país, que é o Hospital Infantil Sabará. Sou muito grata a todos lá por tudo que me ensinaram, enfim. E aí terminei a UTI, acabei fazendo cuidados paliativos no Sírio-Libanês também. E meu marido não é médico, é da área, na verdade, de publicidade. Ele é CEO de marketing de uma grande empresa que tem sede aqui em Cuiabá. E aí ele recebeu uma proposta para vir ficar presencialmente aqui. E nos perguntamos por que não, né? E aí viemos para Cuiabá. Vim assim, meio que no susto, na empolgação, mas pensando que pudesse também contribuir para a saúde daqui de alguma maneira. E, de fato, acho que essas oportunidades estão chegando. Com certeza, não tenho dúvidas. Hoje você está no Hospital do Câncer de Cuiabá. Isso. E vem projetos de clínicas, né, aqui em Cuiabá. Inclusive um projeto único, né? Conta um pouquinho pra gente. Hoje já só um spoiler para vocês. Eu trabalho hoje, então, na UTI do Hospital do Câncer de Mato Grosso, na UTI pediátrica. Também cheguei para somar no primeiro projeto de ambulatório de cuidados paliativos pediátricos do estado do Mato Grosso, que também está acontecendo, né, no Hospital do Câncer. Eu e mais 2 colegas, e junto com uma colega que também fez a mesma formação de base, né, pediatria, medicina intensiva e também cuidados paliativos pediátricos, nós nos unimos forças e vamos montar aí a primeira clínica de cuidados paliativos pediátricos do estado do Mato Grosso. Sensacional. Doutora, a medicina é uma escolha de vida que exige muita dedicação.
Conte um pouquinho sobre a sua história pessoal, né? Houve um momento específico em que você decidiu que este era o verdadeiro caminho que você gostaria de seguir? E quais foram os desafios e as inspirações ao longo dessa jornada, dessa formação? Desde pequena, eu sempre tive muito contato com médicos, porque meu pai era cardiopata, ele tinha a doença de Chagas, que era muito comum antigamente. Meu pai era bem mais velho do que a minha mãe, então tinha morado na roça e acabou adquirindo a doença de Chagas. Então ele ia muito ao cardiologista, frequentava muito o hospital e eu sempre ali com ele nos exames, com a minha mãe, enfim. Minha mãe sempre fazendo as dietas dele, aquelas coisas. E eu falava, papai, eu quero ser médica para cuidar do seu coração, né? Desde pequenininha. E aí, infelizmente, quando eu tinha 9 anos, ele veio a falecer, mas aquilo nunca saiu de dentro de mim, eu sempre quis cuidar. E foi chegando um momento da minha adolescência que eu realmente decidi que eu queria mesmo cuidar de pessoas e cuidar de crianças especificamente. Então, eu já entrei na faculdade porque eu queria cuidar de criança. Talvez porque eu quisesse cuidar também um pouco da criança que eu fui, né? Sim. Então, sempre, nunca tive outra opção. Era sempre o plano A, nunca existiu um plano B assim. E todos os movimentos da minha vida foram para ir atrás disso. E ao longo da minha vida, eu posso dizer que eu tive várias inspirações, não necessariamente médicas, mas inspirações pessoais de superação, superação de estudo, superação de conseguir coisas através do estudo e mudar de vida através do estudo. Então, os meus próprios irmãos, né, por parte de pai, sempre conseguiram ser grandes pessoas, assim, dentro das áreas de atuação deles através do estudo. E grande parte dos meus primos, né, filhos ali das minhas tias, conseguiram muitas coisas através do estudo. Então, sempre me inspirei muito neles, assim. Que legal. É uma história inspiradora e de muita persistência, né? Em algum momento da sua trajetória, eh, você decidiu que Cuiabá seria o seu novo lar para a prática médica, né? O que que você vê de diferente, de possibilidade aqui em Cuiabá para você hoje, que você não encontrou nas cidades em que você já esteve? É uma pergunta interessante. Assim, o E eu sou que suspeita, porque eu amo Cuiabá. Fui muito bem recebida aqui. primeiro que a gente chegou numa cidade em que as pessoas são muito, muito receptivas, né? Não, Assim, a gente foi muito bem recebido desde o momento que a gente pisou no aeroporto, assim, foi uma coisa impressionante. sim. Eu não sei te dizer exatamente o que me levou a me sentir tão em casa, mas eu me senti em casa muito facilmente aqui. Acolhida. É isso, me senti É, o muito mesmo sentimento acolhida. foi meu também. E com relação à prática médica, à medida que eu fui entrando no hospital, conhecendo as pessoas, vendo as necessidades, né, eu percebo que é uma cidade que precisa muito de coisas que a gente pode trazer de muito perto até. E a gente tem outras promessas aí, né, do Hospital Central de Alta Complexidade, por exemplo, que vai, né, acabou de ser construído, o Einstein vai gerenciar, vai trazer aí grandes profissionais para o estado, vai trazer uma possibilidade aí de que as pessoas sejam assistidas de uma forma altamente qualificada, sem precisar sair do estado, e poder fazer esse movimento de trazer algo diferente para somar e agregar ao estado do Mato Grosso, né, e aos mato-grossenses de uma forma geral com um pouco do meu conhecimento, é uma coisa que me brilha os olhos, porque o que a gente aprende, a gente precisa colocar em prática e Com cuidar, né? certeza, com Então, acho certeza. que esse é o maior objetivo. Eu falo que quando a gente tem um propósito, as coisas elas fluem mais facilmente e a gente deixa de viver para o ego. Porque a medicina pelo ego é o que a gente mais tem visto, né? Infelizmente. Então, muitas pessoas se formam pelo prazer de falar, eu sou médico, mas o que que você está contribuindo para a sociedade? O que que você está deixando de você para o seu paciente, né? E o E o paciente só que como mais um número, né? é, Estatístico. e o que me brilha os olhos é justamente o oposto disso, é justamente falar, eu não posso mudar o mundo, mas eu posso mudar o mundo daquela pessoa, de alguma forma. Daquela família eu posso melhorar a vida, entende? Sim, é isso mesmo. Trabalhar com propósito, né? Eu acho que quando nós trabalhamos com propósito, a gente não trabalha por números ou por recompensa financeira, é pelo impacto que nós vamos eh, ter e fazer na vida do outro através do nosso ato de servir, né? E a prosperidade, o sucesso profissional, ele se torna só uma consequência, ele é um detalhe.
mediante a isso, quando a gente vive o propósito que a gente faz. É exatamente esse o caminho, doutora Luana. Uma das áreas do seu trabalho que mais me chama a atenção é o cuidado paliativo pediátrico. Infelizmente, ainda existe muito estigma, né, por desconhecimento mesmo sobre esse tema. Para muitos, doutora, a palavra paliativo está automaticamente ligada ao fim da linha. Nós podemos começar falando agora sobre desmistificando, na verdade, essa ideia, né? O que é de fato o cuidado paliativo pediátrico? O que vem a ser? Essa é uma pergunta que eu ouço com frequência. Sempre que eu falo que eu sou paliativista pediátrica, as pessoas abrem um olho assim e falam: meu Deus, mas é muito difícil ver as crianças morrendo. Aí eu falo: não, a gente está vendo as crianças vivendo. Né? Ao contrário. Exatamente, porque o estigma vem porque as pessoas associaram o cuidado paliativo ao fim de vida. E, na verdade, o fim de vida é, sei lá, 10, 20% no máximo do cuidado paliativo. Sempre que a gente fala de cuidados paliativos, nós queremos englobar nesses cuidados todas aquelas doenças crônicas e complexas que são passíveis ou não de cura, né? E a grande maioria delas não são, ou tem um tratamento que não vai ser o tratamento que vai modificar a doença em si, mas a forma como a gente conduz ela pode modificar a vida daquela pessoa e daquela família. Então, sempre que a gente observa crianças sindrômicas, com condições complexas como fibrose cística, por exemplo, que é uma doença que não tem cura na grande maioria das vezes, algumas doenças, né, que são progressivas, que levam à degeneração neurológica, algumas epilepsias, por exemplo. Nenhuma dessas doenças tem cura propriamente dita, mas a forma como a gente lida com elas pode dar uma qualidade de vida muito grande a essas famílias e a essas crianças, né? E é aí que o cuidado paliativo entra, em oferecer a qualidade de vida necessária para que aquela vida, independente se ela vai durar um mês, um ano, um dia ou anos, né, que essa vida seja com qualidade e dignidade. Exato. Então, o foco é na qualidade de vida do paciente, né? E não desistir do tratamento. Não. Quais os principais desafios, doutora, na comunicação com os pais e familiares quando se fala em cuidado paliativo para as crianças, né? Como que a equipe médica, né, vocês médicos, abordam esse tema delicado com a família? A comunicação nesse tema já começa sendo difícil pelo preconceito. Sim. Sempre que a gente vai oferecer cuidados paliativos, as pessoas tendem a achar que a gente está querendo desistir. E não é esse o objetivo. A gente quer insistir naquilo que é bom, naquilo que é necessário para aquela criança, né? Então, a primeira barreira é essa, é a do preconceito. E quando eu falo do preconceito, não é só pelos pais, é pelos próprios colegas da área da saúde. E eu falo colegas, não só médicos, eu falo equipe multidisciplinar, né? Toda a área da saúde tem um preconceito que fala assim: ai, já fizemos tudo por aquele paciente, ele não curou, agora vai para o paliativo. Calma, o que é tudo para você? Porque essa pessoa que não tem uma cura modificadora daquela doença, vou citar um exemplo mais clássico, que é de um paciente oncológico, às vezes aquele paciente com aquele câncer não vai se curar do câncer, mas ele vai conviver com este câncer por tempo indeterminado. Mas como ele vai conviver, como ele vai controlar esses sintomas, isso pode ser muito mais suave, isso pode ser mais ameno, isso pode ter qualidade, né? Então, a primeira barreira da comunicação é o preconceito. E as outras barreiras são inerentes das próprias doenças, né? Então, o movimento que os pais acabam fazendo entre a esperança e a desistência, né? Então, esse movimento pendular que as famílias têm. As barreiras são muitas, mas essas são as principais, assim. Legal. Doutora, vamos para um rápido bloco comercial e já voltamos, tá? Fiquem ligados aí, a gente está de volta. Na Biológica, o cliente conta com o mais robusto processo de controle de qualidade. Começa com a classificação dos fornecedores para a compra das melhores matérias-primas. Quando os ativos chegam, eles vão para a quarentena, aguardar a realização dos testes comprovando a qualidade dos ativos. Após a aprovação das matérias-primas, vão para o almoxarifado. Quando o cliente faz o pedido, o orçamento é o primeiro filtro de conferência, tanto do sistema quanto do consultor com a ficha de pesagem e receita.
Após a impressão da ficha de pesagem, o setor que faz a impressão do rótulo faz uma segunda conferência de receita e ficha. Em seguida, vai para o setor de conferência que filtra para que não tenha nenhum erro antes de ir para a manipulação. Após esse processo, a ficha de pesagem vai para o laboratório de pesagem, onde também confere-se os ativos que são pesados. O próximo passo é o laboratório de produção, em que o produto será manipulado, que pode ser o de cápsula, dermato, sachês, homeopatia, veterinário, entre outros, e lá também é revisado. Após a manipulação, o produto vem para fazer o peso médio, aguardando o padrão de qualidade. E por último, na dispensação do medicamento, é feita uma conferência do consultor na entrega do produto para o cliente. Porque mais que sua receita, queremos você feliz. Não tem como não se curvar à potência da natureza. Além de observar, me resta sentir cada uma de suas paisagens. Não é só bonito, é muito forte. É como dirigir o Haval H6 GT sentindo toda a potência dos 393 cavalos, combinado com os 2 motores elétricos e um motor a combustão. É poder desbravar esse cerrado com uma energia limpa. Essas construções milenares são 3 formações geológicas com milhares de anos, uma sendo construída em cima da outra, formando um cenário único. Se fosse um carro, ele uniria o esportivo ao SUV. Vocês sabem do que eu estou falando, né? Para aproveitar o melhor de tudo, basta unir o futuro com a simplicidade. Não tem como sair indiferente de um lugar como esse. Estar aqui é ganhar força para seguir adiante. Diferente. E com certeza, totalmente renovado. O único lugar que não dá para desacelerar é dentro do Haval H6 GT. O amanhã chegou na Chapada dos Guimarães. Hello, tomorrow. Cuiabá se transforma com a força e a qualidade da CGP Pré-Moldados. Nossas estruturas pré-moldadas são projetadas e fabricadas com a mais alta precisão, seguindo rigorosos padrões de engenharia e a expertise de décadas do Grupo Panucci. A CGP faz parte do Grupo Panucci Pré-Moldados, que possui a certificação internacional ISO 9001, sinônimo de experiência e confiança desde 1986. Na CGP, unimos tradição e inovação para construir o futuro de Cuiabá. Nossos galpões e barracões são feitos sob medida para o seu negócio, com a garantia de quem entende do assunto. CGP Pré-Moldados, a sua melhor escolha em Cuiabá. Entre em contato e faça um orçamento. Voltamos, você que está chegando agora aqui, eu aconselho a voltar esse conteúdo para o início, porque está muito especial esse bate-papo hoje com a doutora Luana. Ela que é Luana Ribeiro, gente, ela é médica intensivista, médica pediatra, atua com a pediatria paliativa. Inclusive, se você quer saber mais sobre esse tema, volta para o início, porque ela explicou muito bem aqui pra gente o que faz uma pediatra paliativa. Doutora, o seu trabalho também enfatiza o cuidado integral, né? E isso vai muito além da doença em si, não é? Como que funciona essa abordagem integral, especialmente para pacientes com doenças crônicas complexas? Essa é uma pergunta muito boa, porque existe uma pequena diferença entre medicina integral e integrativa, né? Quando a gente fala de um cuidado integral, a gente está olhando o paciente em 360 graus, ele está literalmente no centro do cuidado. E tudo aquilo que o cerca vai ser levado em consideração. Então, quando eu falo de uma criança que está num cuidado integral,
eu estou levando em consideração não só os sintomas físicos dessa criança, eu estou levando em consideração todo o suporte emocional que ela precisa, eu estou levando em consideração toda a rede de apoio que a cerca e o cuidado com essa rede de apoio também. Então, eu preciso entender quem é o principal cuidador, quem são os apoiadores desse cuidador, qual a necessidade daquela família, né? Qual é a necessidade que aquela criança tem de prioridade naquele momento, quais são os amigos, quais são os irmãos. Então, eu coloco a criança no centro e olho como um satélite tudo que há em volta. Então, a gente engloba nesse cuidado tudo aquilo que é importante para a criança. Então, se a mãe é a principal cuidadora, quem está cuidando dessa mãe? Essa mãe tem uma rede de apoio? Se é uma avó, qual é o meio de transporte que essa avó usa? Qual é a necessidade financeira dessa família? Qual é a necessidade, às vezes, emocional que mais pesa? Mesmo, né, doutora? Exatamente. Esse cuidado integral, ele deve fazer uma grande diferença, né, doutora, na rotina dos pacientes e das suas famílias. Em caso de doenças crônicas complexas, onde a cura ela pode não ser uma realidade, qual que é o papel do médico em oferecer qualidade de vida e principalmente esperança para esse paciente e para a família também? Nesses casos, assim, de pacientes crônicos complexos, a gente sempre tem uma dificuldade, às vezes, de entender qual vai ser o momento em que essa criança vai desenvolver uma finitude de vida. Porque tudo na pediatria é muito diferente do adulto, né? E a gente não tem uma receita de bolo. Cada criança é única, cada doença é única. Às vezes, a mesma doença em crianças diferentes se comporta de formas completamente diferentes. Então, eu acho que o principal, né, objetivo do cuidado ali médico é justamente estar atento à necessidade da criança e da família dia após dia. Porque as necessidades mudam e mudam muito rapidamente. Então, hoje, a necessidade da criança pode ser alimentar, amanhã pode ser respirar. No outro dia, pode ser um simples banho, que para aquela família não é simples, porque a criança precisa ser mobilizada, a criança precisa ser trocada com cuidado, né? Precisa ali haver um cuidado de gerenciamento de tarefas entre as pessoas que estão envolvidas. Então, o papel do médico, nesse caso, é conseguir equilibrar esses pratinhos, olhar para todas as necessidades e saber também o momento em que essas necessidades precisam ser atendidas por outras pessoas, que é onde entra a nossa equipe multidisciplinar. O médico não faz, nenhuma andorinha sozinha faz verão, né? O médico muito menos, né? É um trabalho em equipe. Exatamente. Né? Eu falo assim, ninguém faz nada sozinho, sobretudo na área de vocês, né, doutora? Eu falo assim que para uma família receber um diagnóstico de tratamento paliativo não deve ser fácil, né? Mas eu acho que quando você está bem acolhido e a família sente essa segurança através desse profissional, o processo se torna mais fácil, né, doutora? Sim. Se torna menos doloroso o processo, né? Sim. Todo diagnóstico de doença ruim, digamos, né? Todo diagnóstico que é uma má notícia, ele vai vir com uma carga de luto. A família já entra em luto no diagnóstico. Sim. Porque é uma quebra de esperança, é uma quebra de expectativa, é uma quebra de planos. Tudo muda, né? A partir daquele momento. E se você consegue construir um vínculo bacana com essa família e com essa criança nesse momento, você vai poder apoiá-la em todas as fases que eles vão passar. E muitas vezes o que acontece é que as famílias são colocadas de frente a um diagnóstico e soltas, no sentido de, bem, agora vocês já sabem que vai morrer, o que vai acontecer no meio do caminho não importa. E é justamente isso o contrário. A gente precisa estar junto do início ao fim, porque esse fim a gente não tem controle. Mas como esse caminho vai acontecer, isso a gente tem. É possível não se envolver com os pacientes e a família? Não. É impossível. Não tem como, né? Não. Eu acho que quando a gente para de sentir a dor do outro, a gente tem que procurar ajuda, que o negócio tá ficando difícil. Com certeza. Não tá normal, né? Eu falo isso porque eu trabalhei 12 anos no serviço público.
Trabalhei como assistente social dentro de hospital, então a gente trabalhava ali na transferência de pacientes, e eu fiquei muito tempo na seção pediátrica. E toda vez que tinha um óbito de criança, ou que chegava uma criança em estado muito grave, eu, não só pelo fato de ser mãe, eu ficava muito mexida. Então eu ficava assim, eu acabava com o meu dia. Não é impossível você não lidar e controlar as emoções, né? Claro que para vocês da área da saúde, nós até estávamos brincando no intervalo comercial sobre isso, né? Vocês têm que mostrar uma força muito grande, porque vocês, além de serem referência para o resto da equipe, é o que sustenta ali, é a base. Mas não é fácil, né? Você ver uma criança que você já está acompanhando há muito tempo, né? Sobretudo no paliativo, porque vocês fazem um casamento com a família e com a É. criança. E muitas Não é uma vezes, passagem com não. vocês. Muitas vezes a gente precisa também demonstrar a nossa humanidade e sensibilidade com a nossa fragilidade também. Porque por diversas situações a família busca em você uma resposta concreta e você não tem para dar. E aí, esse momento precisa ser honesto também. Olha, não sei te responder isso agora. A gente vai ter que aprender junto, Um dia de cada vez. um dia de cada vez. E é na vulnerabilidade que a gente constrói os melhores vínculos. É verdade. Verdade. Doutora, infelizmente nosso tempo está chegando ao fim, mas papo muito especial, né? Esclarecedor, emocionante, conhecer sua história, sua missão de vida. Eu falo que você vive o seu propósito. Sim. Nos cuidados paliativos, sobretudo para a pediatria, para as crianças. Qual mensagem final você gostaria de deixar para os nossos ouvintes, né? Sejam eles profissionais da saúde, porque eu acho que deu uma aula aqui hoje sobre o que é empatia, o que é cuidado, o que é acolher, para pacientes ou até mesmo para familiares que estão lidando com situações semelhantes às que nós citamos aqui hoje. Acho que a principal mensagem é que busquem ajuda. Nenhum diagnóstico e nenhuma doença precisa ser difícil ou pesada além do que já lhe é cabido. Os profissionais estão aí para ajudar. O processo pode ser muito mais suave quando tem alguém para compartilhar e dividir essa jornada junto. E conhecer um pouco sobre cuidado paliativo é falar de vida. É vida, gente. Acho que é isso. Não é morte, é vida. Doutora, obrigada, viu? Eu que te agradeço, foi Alegria te incrível. receber aqui. Muito obrigada. Maravilhosa, falou muito bem, trouxe de forma muito esclarecedora um pouquinho sobre a pediatria paliativa. Muito bem-vinda a Mato Grosso, a Cuiabá. Muito obrigada. Que seja uma terra onde você possa ser usada muito como instrumento na vida de famílias, de crianças. Que seja uma terra próspera e abundante para você, tá? Te desejo o melhor aqui. Muito bem-vinda mesmo. E olha, estaremos aí dia 22 de novembro no Estrelas da Saúde. A doutora Luana estará conosco representando a pediatria paliativa do nosso estado, os avanços, né? Ela que vem, chega para somar com o time de Mato Grosso, trazendo avanços e o que há de melhor na medicina e saúde para vocês que aqui moram. Doutora, muito obrigada, tá? Obrigada a você. Bem-vinda. Vocês que nos acompanharam, eu falo sempre que o nosso trabalho só começa aqui, ele continua através de você, que pode compartilhar e replicar essas informações com amigos e familiares. Eu espero vocês amanhã, nesse mesmo horário, com mais um Dr. Cast. Até lá!